Bom dia, gente. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui, né, por estarem dispostos a estar aqui escutando um pouco da gente, que a gente está falando sobre o câncer de mama. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu sou Luciana, vou falar um pouco de mim, eu sou advogada por formação, defendia seguradora, trabalhava para as seguradoras, até que um dia eu fui chamada para falar sobre seguro em uma multinacional, uma seguradora, e por lá fiquei durante 12 anos. E durante esses 12 anos, o mercado evoluiu muito, a minha vida também. Durante esse período, eu tive 2 filhas e precisei me reinventar também na questão da maternidade profissionalmente. Então, com isso, eu saí dessa multinacional e há 3 anos eu trabalho de forma independente, né, levando para os meus clientes o que tem de melhor em termos de seguros e de investimento. Vou tomar. Então, é isso aí, é um pouco da minha história, que eu falei com todos vocês. E eu quero começar essa apresentação levando vocês a uma reflexão. Se um diagnóstico negativo te pegasse de surpresa, você teria reserva financeira para recorrer a uma assistência terapêutica que garantisse sua qualidade de vida? Então, qual que é o objetivo do seguro de vida? O objetivo do seguro de vida é pagar um capital segurado no caso de um diagnóstico de uma doença. Essas doenças elas são pré-estabelecidas e, dentre elas, a gente tem o câncer. Qual é a vantagem de se ter um seguro de vida? O diagnóstico, a mulher já teve ali o diagnóstico do câncer, ela está com a doença. Aquilo ali não tem como mudar. Mas ela poder não se preocupar com essa questão financeira é um alívio grande, né? Saber que a parte financeira, que ela não precisa se preocupar com essa questão, já que ela tem que se preocupar já com a doença. Então, o papel do seguro é garantir liquidez imediata e tranquilidade financeira. Eu paguei, vai chegar a parte que eu vou falar dos casos que eu paguei de indenização, e o que mais me impressionou é isso. Eu tive cliente que falou, vou quitar meu apartamento. Eu tive cliente que falou, não, eu quero comprar a peruca mais bonita, vou viajar com meu marido e minha filha, vou para a Europa, ficar um mês por conta desse dinheiro. Como eu tive gente também que falou comigo, olha, Luciana, esse dinheiro vai ficar lá, é bom saber que ele existe, mas eu não preciso dele nesse momento. Então, é um seguro que o beneficiário é o próprio segurado. As pessoas pensam muito em seguro de vida e atrelado à morte. Eu não quero deixar nada para ninguém. Esse seguro, na verdade, não é para ninguém, é para a própria segurada. Qual que é o público-alvo desse seguro? Se a gente for pensar, todas as pessoas estão propensas a ter um câncer. Eu falo, se a Letícia, se eu estiver falando errado, a Letícia que me corrija, mas a gente não vê criança ter infarto, a gente não vê criança ter AVC, mas a gente vê criança ter câncer. Né? Então, câncer é uma doença que você tem independente da idade. E aí a gente também pensa, quando a gente pensa em contratação, o que a gente pensa? Precisa de uma pessoa que gere renda, né? Uma pessoa que tenha alguém que dependa. Quando, na verdade, todo mundo precisa. Né? E aí eu acho que cabe uma reflexão. A Bebel, no início do ano, pediu para eu escrever um texto para o site do Padecendo, que chama O Trabalho Invisível das Mães, que é justamente isso, né? Essa mãe que para de trabalhar, né? Que após a maternidade passa a cuidar da casa e dos filhos, se ela tem um diagnóstico de um câncer, como ficaria a situação dessa mulher? Como que ficaria a situação dessa família? Porque é um trabalho que é invisível, ninguém vê. Né? A Bebel é um exemplo disso. Né? Quem leva o Felipe, quem busca o Felipe, quem dá conta da casa, quem faz supermercado. Então, como que fica essa situação? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, há uma reserva para custear esse tratamento? Né? Porque, não, Luciana, eu tenho um plano de saúde. Ótimo. Mas o plano de saúde, às vezes, ele não vai cobrir, dependendo do tipo de medicação, né? Ele não cobre. E também médicos. Às vezes, você vai ter um médico que você vai usar o seu plano para a parte de hospital, de exames, mas na hora dos médicos, esses médicos geralmente são particulares. E quem vai fazer o trabalho de cuidar da casa dos filhos? Então, na verdade, todo mundo precisa desse seguro. Então, dentro dessa experiência que eu tenho de mercado, de 15 anos que eu trabalho nessa área, os 7 benefícios que eu paguei, 5 foram para mulheres com menos de 40 anos. Eu tive 3 clientes com diagnóstico de câncer de mama, uma com câncer de útero,
que foi por conta de uma gravidez molar. Eu não sei se aqui alguém já teve, mas depois eu até descobri no Padecendo vários casos de mulheres que tiveram gravidez molar e esse câncer dela virou um câncer no útero. É uma gravidez que parece que o material genético só fica do homem. Não é isso, Letícia? Ocorre uma alteração, como se fosse um tumor de placenta, sabe? E aí, a mole latiforme, que é o que é formada, normalmente é um tumor benigno, mas tem alguns casos que ela pode se malignizar, né? Alguns casos, quando é mole incompleta, pode formar feto, mas na maioria das vezes não forma feto, e a pessoa ela tem que, né, tirar, fazer a curetagem e depois fazer um acompanhamento para ver se aquilo dali não vai virar um policarcinoma, que é um carcinoma. E no caso dessa minha cliente, ela teve um câncer que foi um câncer de útero. E até falando nessa questão dos maridos, Bebel, essa cliente foi muito interessante porque ela e o marido sempre viajaram muito, então ele fez questão de fazer um álbum para ela com todas as viagens que eles tinham feito e depois todos os lugares que ele queria conhecer com ela. Então foi muito legal, assim. Ele foi marcando os lugares no mapa, falando onde eles iriam juntos. Então, dentro dessa experiência que eu tive, esse valor do seguro, ele veio para quê? Para quitar apartamento, para a minha cliente que eu falei, que foi para a Europa com o marido, uma outra falou, não vou mexer nesse dinheiro. Então, e, por outro lado, as pessoas que eu conheço que não tinham esse seguro de doenças graves, eu vi várias delas tendo que desfazer de patrimônio, vender carro, né? Porque, igual a Bebel falou, a questão da recolocação, às vezes um tratamento ele pode durar 1 ano, e como que ficam as despesas da casa? Né? Eu conheço pessoas do meu convívio que hoje vivem de ajuda de familiares, porque não tem de onde pagar o tratamento e as despesas de dia a dia. O aumento da contratação de seguros de doenças graves, só em 2018 foram 60 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Isso é um dado do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. E, em consequência disso, as pessoas têm procurado mais o seguro de doenças graves. Então, em 2018, o volume de prêmio e seguro é o contrário do que a gente está acostumado. Prêmio é o que você paga, não o que você recebe. Então, em 2018, o volume de prêmios de doenças graves foi de 571 milhões, e só esse ano o valor já está em 665 milhões, de acordo com a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, a gente tem um aumento nesse mercado, só nesse último ano, de 15%. Aqui, algumas reportagens, algumas notícias que saíram em alguns sites que eu pesquisei, né? Isso aqui é um jornal em Goiânia, falando da contratação de seguro para câncer de mama cresce na capital. E esse caso aqui me chamou muita atenção, que saiu na Exame do ano passado, que essa moça, ela, num primeiro momento, ela não quis contratar o seguro de doenças graves, porque a empresa dela tinha um seguro de vida. Então, é um erro da gente pensar, eu não preciso de seguro, porque a empresa que eu trabalho tem seguro de vida. Aí, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, geralmente, as empresas elas contratam uma apólice de seguro de vida para os funcionários que só cobrem morte e invalidez. Eu conheço uma empresa que tem no Brasil inteiro que cobre doenças graves. Nenhuma outra empresa cobre. Outra coisa, o seguro ele vai valer enquanto você estiver na empresa, na iniciativa privada. Se daqui a 1 ano, 2 anos, você sair daquela empresa, você perde o seguro também. Então, ela falou justamente isso. Eu disse para ele que eu tinha o seguro da empresa e, por isso, não fazia sentido contratar uma nova proteção. Ele me explicou que a nova apólice era diferente. Era um seguro contra câncer, que não cobria só morte, mas vida também. Pensando na filha de 5 anos, ela contratou o serviço. Ela teve um câncer de tireoide e de tórax, e o médico que ela escolheu para fazer a cirurgia, o plano de saúde não cobria. Então, ela pôde usar o capital segurado que ela tinha para pagar a cirurgia dela. Cuidados ao contratar um seguro de doenças graves. É uma questão cultural, a gente não tem o hábito de ler contrato.
né? Isso, ninguém tem esse hábito mesmo. Então, eu coloquei aqui 3 pontos que a gente deve verificar ao contratar um seguro de doenças graves. Porque é difícil hoje a seguradora que não tenha esse produto, né? E que dentro dele não tem a questão do câncer, porque o câncer ele é o que chama o produto. Então, é difícil no portfólio hoje uma seguradora não ter esse produto. Então, primeira coisa, verificar quais as doenças estão sendo contratadas. Porque tem um tipo de seguro que chama seguro mulher, não estou falando que são todos os seguros com esse nome, que só cobre câncer que dá em mulher, que é, no caso, útero, mama e ovário. Então, teve um relato até no Padecendo, de uma padecente que falou: mas eu tive um câncer de tireoide, achei que eu tinha uma apólice e não adiantou de nada. Segundo, prazo de carência para o pagamento de indenização. O prazo, normalmente, são 90 dias após o diagnóstico. Então, se você contrata uma apólice hoje, daqui a 90 dias você está coberta. Eu tive um caso, uma menina que foi até comigo para Salvador, no carnaval, 2 anos depois, ela teve diagnóstico de câncer e ela recebeu um capital segurado. E a cunhada dela, que era minha cliente, vendo a rapidez com que ela recebeu aquele dinheiro, falou: Luciana, eu quero dobrar o meu capital segurado. Ela dobrou o capital segurado dela, 100 dias depois ela teve um diagnóstico de câncer de mama com metástase óssea, sendo médica. Então, a seguradora, no primeiro momento, o que ela fez? Mas será que ela já não sabia? Será que ela não agiu de má fé? Porque o que rege o contrato de seguro é a boa-fé. Então, como é que a seguradora vai descobrir isso? Ela vai atrás. Ela vai atrás de prontuário médico. Uma coisa é você ter e não saber. Outra coisa é você agir de má fé. Então, a seguradora fez esse trabalho. Essa cliente me ligava todos os dias, porque ela, médica, era a única responsável, ela era responsável por toda a despesa da casa, teve que fazer empréstimo, cheque especial, porque ela não tinha dinheiro para pagar as despesas. E aí foi constatado que realmente ela não sabia e ela recebeu o capital segurado. Prazo de sobrevivência do segurado para receber o capital segurado. A partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem que sobreviver 30 dias. Então, teve diagnóstico hoje, você tem que sobreviver 30 dias. Isso não são todas as seguradoras que têm esses prazos. As melhores seguradoras têm esses prazos. Tem outras seguradoras com prazos maiores. Isso aqui. Plano de saúde. Aí, dentro disso, faltou um aqui, que foi para falar o aumento. A Bebel pediu para eu falar dessa questão de plano e seguro-saúde, não sei o que aconteceu, o slide sumiu, que eu fiquei impressionada de ver que, de 2014 a 2018, mais de 3 milhões de brasileiros ficaram sem plano de saúde, por conta de estarem desempregados. E isso é um fator de ter aumentado o número de contratação de doenças graves. Porque a pessoa fala: eu já estou sem plano de saúde, deixa eu fazer pelo menos um seguro que vai me dar uma tranquilidade. Né? Claro que o mais importante, inicialmente, é você ter um convênio, um seguro-saúde. O doenças graves ele vem depois, como um plus, mas, na falta, né, é uma forma de você ter alguma coisa. Então, qual que é a diferença? Né? Quando a gente fala de... Gente, mas está faltando. Inclusive, eu vou ter que falar, então, porque está faltando, porque primeiro eu falo de seguro-saúde. O seguro-saúde é o que a Bebel tem hoje, né? Ela tem um plano hoje pela Sul América, que é uma seguradora. Então, muitas pessoas me perguntam: mas qual que é a diferença? Bradesco, Sul América, Unimed. Então, o seguro, você tem uma seguradora por trás. Exemplo, a Mil, Golden Cross, Bradesco, Sul América, os seguros Unimed. Né? E aí, o que acontece no seguro médico? Você tem um atendimento nacional. De novo, o exemplo da Bebel, o CNPJ da empresa dela é aqui, né, mas ela teve todo o atendimento em São Paulo, assim como o Felipe, né, que já quebrou o braço não sei quantas vezes. Teve atendimento lá, depois você trouxe aqui no Mater Dei. Então, você não tem rede própria, não existe um hospital, eu vou no hospital do Bradesco, eu vou no hospital da Sul América. Não existe isso. Né? Então, você tem essa liberdade de escolher qual prestador você vai querer. Médico, seja clínica, seja hospital. Se caso não seja da rede credenciada deles, você tem o direito a ter o reembolso daquelas despesas que você teve que arcar com elas.
E você também tem um seguro viagem. De novo, a Bebel, quando ela foi para Orlando, 2 dias antes, falei, Bebel, avisa lá que você está indo, porque você vai estar coberta também quando você fizer viagem internacional por até 90 dias. Já o convênio, ele tem o atendimento dele, o convênio ou plano de saúde, ele tem um atendimento em locais pré-definidos. Então, se eu tenho um plano da Unimed, eu quero ser atendido no Mater Dei, eu vou pedir reembolso. Não, não existe esse reembolso. Por quê? Porque não é da rede. Então, você fica limitado àquela rede de atendimento. Né? Então, e os planos, geralmente, eles são regionais. Você não tem como sair daqui para ir ser atendida por um médico em São Paulo. E o atendimento ele só vai ser nacional em caso de urgência e emergência. Teve um caso também no Padecendo, de uma pessoa que tinha um plano regional daqui e precisou fazer um tratamento no Einstein, não, no Sírio. E aí a tia dela me ligou desesperada, Lu, ela tem Unimed, tem como a gente passar para a Unimed Seguros e tudo? Eu falei, não, porque são empresas diferentes, CNPJs diferentes. Então, ela conseguiu o tratamento lá em função de liminar. Sendo que, se você estivesse dentro de uma seguradora, claro que eu não estou falando aqui para ninguém fazer um plano que cubra Einstein, né? Se puder, é o melhor dos mundos. Mas você estando dentro de uma seguradora, que você tem essa, aí você já tem a possibilidade de migrar para um plano que vai te dar um atendimento mais amplo. Então, quando as pessoas falam comigo, gente, os slides sumiram todos. Aí, ó, tô falando, saiu da ordem. Aqui foi o dado que eu falei com vocês, que o seguro para doenças graves é opção para plano de saúde, de acordo com a ANS, de 2014 a 2018, mais de 3 milhões de brasileiros perderam a renda. Aqui a explicação do seguro-saúde, né, eles não participam diretamente da administração das clínicas, lista de redes credenciadas para atendimento. E, por fim, quando as pessoas às vezes falam comigo, mas eu não quero sair do meu plano, porque a minha ginecologista, o pediatra dos meus filhos que me acompanha, não vai atender nesse seguro-saúde. O que eu falo para essas clientes é que elas estão tendo uma visão muito limitada do que é plano, porque a gente tem que pensar não só no médico, mas de uma abrangência maior em termos de clínicas e hospitais. Mas cada um sabe o que é melhor. Né? O meu objetivo aqui era explicar um pouco para vocês como que funciona, o que a gente tem, porque, como diz a Bebel, é uma forma também de prevenção, quando a gente pensa em ter um bom plano de saúde, ou um seguro-saúde, e um seguro também de doenças graves, que possa te dar essa tranquilidade num momento tão difícil. Então, é só isso. Obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês.